Pessoal da logística, se você tem dúvida, se você quer melhorar a sua operação, gerar resultados para a sua indústria, para o seu e-commerce, hoje o podcast é para você. Nós vamos falar muito, mas muito mesmo, sobre geração de resultados na administração do frete, na administração das entregas. E olha só, eu estou aqui com uma pessoa incrível, o Carlos Candal, da WebLogics. Então, Carlos, prazer em recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Muito bacana conversar com você. Todas as vezes que a gente conversa, o resultado é bem bacana, porque é uma troca de ideias fantástica e ajuda todo mundo. Vamos caminhar para isso. Agora, me diz uma coisa, como é que você entrou nesse mundo da logística, né? Passando por transportador, passando por embarcador e agora está gerando resultados incríveis aí pela WebLogics. Sim, na verdade, a minha história começa a quarta geração de transportadores da família, né? Então vem de muito longe. Eu tive no transporte durante 23 anos. Trabalhei bastante também na NTC, que era o sindicato patronal, que representa os transportadores hoje. E o transporte sempre teve no meu sangue, vamos falar assim, né? E como eu fazia transporte fracionado, eu tinha muitos embarcadores com muitas dores. E você acabava aprendendo dentro dessas operações muita metodologia e muita forma de controle logística que eu acabava até implantando dentro da nossa empresa. Então, a nossa empresa, a transportadora, ela ia se moldando conforme os segmentos que a gente ia trabalhando. E a empresa tinha como característica muito forte farmacêutico, cosméticos, varejo e a parte de B2C. E aí a gente vai pegando um pouquinho de melhor de cada empresa e foi formatando um modelo de gestão da nossa transportadora, que era fracionada. Então, acho que a grande dificuldade de uma transportadora fracionada hoje é o quê? Juntar vários tipos de entregas diferentes dentro de uma mesma operação, dentro do mesmo fluxo e fazer atender todo mundo feliz. E aí esse processo foi criando uma maturidade, depois nós vendemos a nossa empresa. Eu fui executivo durante 2 anos de uma transportadora e aí eu montei a WebLogics. E qual é o foco da WebLogics? É muito trazer essa experiência que nós tivemos de vários clientes e vários tipos de operações e de controle logístico para dentro do embarcador e implantar para eles uma governança logística de uma maneira que dê mais previsibilidade, controle de frete, que ele consiga ter mais gestão ativa e menos emocional da logística. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente acaba trabalhando na WebLogics. Bacana, então a questão é que geralmente as indústrias têm o foco ali no produto, na estratégia e tal, e a estratégia logística, né, ela fica mais por conta do transportador ali, dos parceiros de negócio. Então a WebLogics, ela faz esse intercâmbio entre o embarcador e o transportador, é o 4PL, que a gente já conhece, Sim. porém com um que a mais, né, com algumas coisas a mais ali, você vê muito dados, como é que você conseguiu sobressair nesse mercado? Na verdade, o processo da WebLogics, ela vem muito de inteligência de mercado. Então, qual é o foco da nossa empresa? A gente primeiro faz um diagnóstico dentro da empresa. Então, eu entro dentro da empresa durante algumas visitas presenciais. E aí a nossa equipe começa a mapear a maturidade logística daquela empresa. Então, a gente entende quando que ele controla os dados, como que ele controla a logística, como que é a seleção de parceiro, qual é os canais de venda que ele utiliza, qual é o tipo de parceiro que ele tem para cada canal de venda, como que é a conferência do frete dele. Então, a gente começa a analisar toda a parte logística e fluxo dentro da operação. Depois desse diagnóstico, a gente apresenta e senta normalmente com a diretoria para traçar quais são os pontos fortes, os fracos, né? A gente faz uma análise SWOT da operação. E aí, perante essa análise, a gente sai com um plano de ação. E aí, neste plano de ação, é onde entra o dia a dia mesmo do 4PL, que aí a gente começa a atacar onde tem as principais oportunidades dentro da operação e ajustar para colocar as coisas no trilho, né? A maior parte das empresas hoje, elas enxergam a logística já como uma estratégia, principalmente por causa do B2C. Eu acho que a logística deixou de ser custo e virou estratégica muito pela questão das entregas de e-commerce, pessoa física, a velocidade e a qualidade que a gente vem adquirindo. Para você chegar nisso, tem um passo anterior interno dentro da empresa que é muito grande. Então, a gente ajuda as empresas a criar uma governança para chegar a uma qualidade diferencial no mercado e que a estratégia seja a logística e deixe de ser custo. Eu acho que esse é o ponto principal. Entendi. Mas assim, qual que é o resultado que, depois de todo esse processo, né, que você comentou, quais os resultados as empresas conquistam com essa mudança de visão, a logística estratégica, o 4PL e, né, Normalmente, quando a gente entra dentro de uma operação, tem alguns erros clássicos que a maior parte das empresas elas sofrem, né? Assim, eu acho que o principal é muito emocional e pouco dado. Acho que esse é um dos pontos principais. Muita decisão sem embasamento técnico, né? Então, qual é a performance daquela transportadora? Qual é a região que ela está atendendo? Ela é boa na região que ela está atendendo?
o preço que ela cobra é adequado para o produto ou para o tipo de entrega que você está fazendo na ponta. Então, tem um processo de levantamento de fornecedores e enxergar isso, que vem muito da inteligência de mercado, logística, de entender fornecedor certo para o canal certo, para o tipo de segmento certo. Esse é um dos pontos. E o outro ponto que eu vejo bem crítico dentro das empresas é a gestão dos dados. Normalmente, a empresa tem dificuldade de ter informação, de distribuir a mesma informação para todos que estão no elo da venda. Então, algo comum que a gente encontra nas empresas, né? O comercial reclamando que não tem entrega, que está atrasado. A logística, normalmente apanhando e sem Logística muitos apanha, né? dados. Então, teoricamente, ela precisa ter dados suficientes para mostrar, né, o que está. E o cliente insatisfeito na ponta. Então, às vezes, quando você organiza a informação, organiza EDI, conexão com o transportador, toda essa parte funciona de uma maneira linear, você acaba abastecendo e acabando com a ansiedade de todos esses setores. E aí você acaba melhorando muito a performance como um todo. E o comercial, queira ou não queira, acaba confiando mais no setor logístico e falando, putz, eles sabem o que eles estão fazendo. Operação caindo, tombando, performance caindo, isso sempre vai acontecer. É impossível falar que alguém vai ter uma operação perfeita sempre. Mas eu acho que o que diferencia uma operação bem gerida e governada de uma não é a velocidade com que você atua e consegue se adaptar àquilo, né? Então, eu acho que o ponto principal é esse que um 4PL acaba trazendo para o cliente. Então, o cliente mais satisfeito, né? Você entregar na data, monitorar aquilo com o menor custo. Então, é a premissa administrativa de sempre, né? É fazer mais com menos, no menor custo É só coletar possível. e entregar. Né, aí, você que é da logística já ouviu falar isso aí, ó. É simples, o negócio é simples. Você coleta a mercadoria aqui e entrega ali. É só isso que tem que fazer. É só isso. Nada Simples mais. assim. Né? Mas eu acho que o processo de controle logístico, principalmente por causa do e-commerce, eu vejo que está amadurecendo muito, né, na maior parte das empresas. E quando você vai para o farmacêutico, que é outro segmento que a gente também tem bastante know-how, que é a parte de agendamento, exigências do destinatário, controle de book logístico, separação, paletização, quantos SKUs por pallet, todas essas exigências que o destinatário tem, aí o prazo já deixa de ser tão importante. Ele é importante, mas não é o ponto principal. Mas é a capacitação do transportador na ponta em atender aquelas exigências que seu cliente precisa. E aí é um outro tipo de trabalho do 4PL também, que é uma especialização diferente, que a gente atua também. E daí não vai mexer na velocidade ou no custo, mas vai mexer na satisfação da característica específica do seu cliente na ponta. E isso também gera multas no show, o cliente deixa de comprar, devolução. Quando você gera muita devolução, acaba sofrendo indenização também. Então, todo esse processo logístico tem custos, vamos falar assim, ocultos dentro desse processo, que às vezes não está no percentual na tabela de frete, mas está na ineficiência daquele processo específico para aquele determinado destinatário. Então, por isso que a gente tem o diagnóstico, que é o que eu comentei, que é muito para entrar dentro do cliente e entender qual é o canal, qual é a necessidade, onde é a maior dor logística dele para a gente atuar de forma assertiva, né? Acho que esse é o ponto. Legal, Candal. Agora, sim, a gente vê muitas indústrias, né? Farmacêuticas, até indústria de peças, que eles têm excelentes pessoas ali na área de logística e uma estrutura muito boa, né? Tem um RP bacana, tem toda a estrutura de estoque. Agora, ela não consegue gerar esses resultados, né? Porque ali você tem a logística, ela não tem tanta força ali, porém ela tem os recursos Sim, e não consegue gerar esse resultado. é o que a gente mais encontra. Como é que você entende que acontece com esse pessoal e como é que eles fazem para resolver É, a situação? eu acho que a maior qualidade de você ter um 4PL dentro da sua operação hoje, fazendo a gestão e te ajudando, é a neutralidade. O que é a neutralidade? Nós não temos rabo preso, seja com o fornecedor, seja com o sistema, seja com quem definiu o quê. Nós temos rabo preso com a eficiência logística. E o que isso muda no jogo dentro da empresa? Quando você contrata uma empresa que chega com a visão de eficiência logística e não chega com a visão de quem contratou o sistema presta ou não presta? Putz, mas quem que autorizou esse fornecedor? Ah, mas pô, o vendedor daquela transportadora é meu amigo, já quebrou uns galhos para mim no final do ano. Começa a entrar muita coisa em volta do processo que não é o processo em si. São os dias que foram acontecendo e a operação tem que ter isso, mas tem que ter alguém que vise por cima e fale, não interessa isso aqui, a transportadora tem que performar. Se ela não estiver performando, nós vamos dar um plano de ação para ela, se ela não cumprir esse plano de ação, nós vamos trocar. Precisa existir um backup de transporte para cada região, você não pode ficar na mão de um operador só. E aí, quando a gente entra no sistema propriamente dito, a gente teve um cliente até curioso agora que a gente acabou de fazer o diagnóstico, é um cliente bem diferente do segmento que a gente costuma trabalhar, que é de cadeia fria.
E o diagnóstico, quando a gente falava com o presidente da empresa, ele vinha muito com a parte de tipo, eu estou sofrendo, minha logística não presta, minha ponta reclama muito, meu cliente. E aí, quando eu entrei, eu encontrei uma empresa que tinha muito sistema, muita informação, mas não tinha governança. Então, ele tinha sistema, ele tinha controle, ele tinha informação, ele tinha roteirizador, ele tinha BI, ele tinha tudo o que ele precisava. Mas ele não tinha a cabeça que conseguia juntar todos aqueles elos para aquele negócio funcionar. Então, eu acho que o 4PL acaba ajudando muito nisso. Hoje, a gente usa o sistema da Active, a nossa operação inteira é operada dentro do sistema de vocês. Mas se você não souber cadastrar a tabela, fazer um deparo adequado com o transportador, fazer o processo que tem que ser feito, cadastrar o setup de uma maneira coesa, todo esse processo não adianta nada, ele vira uma máquina de escrever. Então, você tem uma Ferrari e você não sabe pilotar ela, né? Então, mais ou menos E, isso. assim, ali, o monitoramento dos dados, eu acho que é extremamente importante para gerar o resultado para o embarcador, né? Então, todo esse processo operacional de contratação de transportador, auditoria do frete e tal, isso faz parte, né? É a base para que você consiga analisar e depois gerar o resultado. Sim, isso é muito importante. Depois do diagnóstico, a gente consegue ver um pouco qual é a qualidade da base e qual é a qualidade do controle que aquela empresa tem. E toda empresa tem que criar etapas de controle dentro do processo logístico, né? Que são cheques, né? E esses cheques têm que ser monitorados não só com SLA, mas quais indicadores e depois a gestão e o rito disso, que daí o 4PL também ajuda. Então, vou dar um exemplo claro. Às vezes você vai numa empresa, contrata uma consultoria. A consultoria chega lá e fala, ó, você está gastando muito de frete, está aqui as transportadoras, e ele entrega uma solução, né? As grandes empresas adoram contratar consultoria que vem com essas grandes soluções. Mas aí, às vezes, o fornecedor não presta, o preço vai reduzir, mas não dá uma constância de performance, e aí o consultor já foi embora. Consultor, ele não executa, né? É Ele, diferente do 4PL. totalmente. Então, o que ele faz? Ele vai lá, faz um desenho logístico, coloca lá e fala, agora você executa aí que vai dar certo e vai embora. O 4PL, qual que é a diferença? Eu trago uma consultoria que vai desenhar um novo processo, que vai enxergar algum saving dentro da operação, mas além desse saving, eu vou dar acompanhamento nisso e vou garantir que esse acompanhamento seja perene. Então, quando a gente fala de um 4PL, a gente não está falando de sistema, a gente não está falando de consultoria, a gente está falando de uma gestão logística, uma governança conjunta. E aí, para isso funcionar, a gente cria os ritos. O que são os ritos? São os acompanhamentos que a gente faz mensalmente do fechamento com a alta diretoria. A gente normalmente faz o fechamento e aí a gente começa a abrir e dar os drill down que a gente precisa dar dentro da visão logística, né? Estamos com um problema nessa região, esse operador aqui está impactando muito no frete, a margem de contribuição nessa região específica está bem menor, não pela questão do impacto frete, mas sim pela questão que você está vendendo um ticket mínimo muito baixo ou alguma questão estratégica que precisa ser mudada. Então a gente entra muito mais profundo do que só logística. A gente acaba auxiliando um pouco política comercial, informação, velocidade. A gente acaba ajudando em todo esse processo. Bacana, porque às vezes você está dentro de uma indústria farmacêutica e ela vê aquele mundo ali, né? E não tem a experiência do todo. Muitas vezes confia naquela transportadora e aquela transportadora é que vai ficar o tempo todo ali, já entrou na zona de conforto e tal. E o 4PL atua exatamente nesse ponto ali, né? Sim. De colocar o dedo na ferida, de, olha, esse processo precisa mudar, isso aqui está ocioso, né? Otimizar os recursos. Uma das coisas importantes que você comentou agora, eu acho que é a relação com o fornecedor. Hoje a WebLogix ela tem mais ou menos em torno de 35 fornecedores homologados já dentro da nossa plataforma. Isso não significa que eu não possa operar com um fornecedor que o embarcador tenha e que eu não opere, né? Mas eu vou fazer um processo de homologação para aquele fornecedor. Então eu vou olhar a questão de apólice de seguro, eu vou olhar como que o contrato está estabelecido com aquele fornecedor. A gente tem uma tabela de RAS que a gente estabelece quais são as etapas do processo e quem é responsável pelas etapas do processo e qual é o SLA daquele processo. Então a gente determina de uma maneira mais clara e documentada a responsabilidade de quem em qual etapa e quando. Que bacana. E isso a gente acaba garantindo um compliance maior na hora de uma briga e alguma coisa, alguma discussão. Não, mas eu não estou de acordo com aquela indenização. Não, a gente tem combinado aqui que a indenização você tem que fazer a cariação em tanto tempo, que você tem X tempo para responder, e se você não responder, vai ser debitado de você. Isso é para penalizar o transportador? Não, é para deixar claro para todo mundo quais são as regras. Então a gente acaba ajudando muito nessa parte de compliance também, de controle entre fornecedor e embarcador. Que muitas vezes a pessoa de logística, né? Geralmente você vai nessas grandes empresas, tem lá o gerente, tem um coordenador, 2 ou 3 pessoas para olhar a operação.
Agora, nenhum deles é especialista no A, no B, no C, né? Eles são generalistas que tem que atender Tem que tudo atender ali. todo mundo. Tem que atender ocorrência, tem que atender negociação de frete, tem que atender problemas com seguro, escolha de transportadora, homologação da transportadora. Enfim, então são poucas pessoas que têm que ser Com alta generalistas, responsabilidade. alta responsabilidade. E no caso do ForPL, é que você tem uma gama de pessoas especialistas, mas que atende pontualmente cada caso, né? E depois que está desenhado, aí o fluxo acaba sendo mais fácil, né? A gente tem uma outra ferramenta também que é importante, que a gente, muito voltado para compliance também, que é o portal do cliente. Então, o que nós fazemos? Todas as tabelas negociadas, todos os contratos assinados e todas as regras e POPs e manual estabelecido dentro da operação, ele fica dentro de um painel e esse cliente acessa o nosso painel e tem acesso a toda a documentação de uma maneira unificada e aberta para todos que tenham acesso para aquilo. Então, você meio que garante que todos tenham a mesma informação, esteja tudo no mesmo lugar e que esteja organizado de maneira que, caso haja um problema, você tem, né? Assim, normalmente as grandes empresas elas já estão acostumadas a controlar mais contrato, controlar policy, vencimento e etc. Mas quando você pega uma empresa que está crescendo muito, que a logística cresceu e perdeu o controle, que é o que a gente mais encontra, né? É, É isso. Normalmente quando você entra dentro desse cara, ele já não sabe onde estão os contratos, ele não sabe se a policy está vigente, ele não sabe se a policy cobre o produto dele. Acho que esse é um dos pontos críticos também. Às vezes o transportador tem uma policy que não cobre o produto. Então a gente acaba utilizando um pouco da nosso know-how, não só na parte operacional, mas também na garantia de compliance. E aí entra um pouco também a parte de auditoria de faturas, que é uma outra solução que também utilizamos o Active para fazer esse controle, que é a auditoria das faturas do frete, verificar se o frete está adequado e principalmente, que daí é a maior dor de todas as empresas, a previsibilidade de custos extras na operação. isso é um É uma dor. gargalo, é uma dor, né? Custos extras, estadia, reentrega, devoluções, Diária. armazenamento. Normalmente é a surpresinha, né? O cara tem a generalidade da tabela, a transportadora precisa cobrar, porque aquele cliente gera aquele custo específico, mas ele não tem um padrão de cobrança, ele não tem um padrão de valor, ele não tem um controle se aquela cobrança foi adequada ou não foi, e o principal, se aquele cliente está dando margem ou não. Às vezes o cliente da ponta ele gera tanta cobrança extra e tanta dificuldade de entrega que o frete acaba com a sua margem dentro da própria venda. Consumindo a margem. E aí é difícil o cliente ter essa organização suficiente para chegar para o comercial e falar assim, o comercial, ó, o distribuidor tal da região tal, o custo de frete não está em 4%, está em 8%. Porque ele gera custo disso, ele gera paletização, ele gera separação, ele gera diário, o veículo fica tanto tempo lá dentro. Eu preciso negociar aquele cliente com uma rentabilidade diferente dos demais, porque ele foge do padrão. E aí a gente acaba auxiliando também nessa visão entre custo frete, custo venda e margem. Candal, a gente participando de algumas empresas e tal, a gente identifica que esses custos extras, eles até entram em centro de custo diferente. Sim. E como é que funciona essa questão de você saber qual que é o percentual do frete, quanto equivale o frete dentro do valor da mercadoria, já que esses custos estão fora? Aí que é o maior problema, né? Normalmente a empresa ela considera as generalidades extras como um grupo apartado e não enxerga ele direcionado em cada cliente, né? No nosso sistema a gente consegue rastrear isso até o final, vamos falar assim. E como a gente já tem a expertise de vários destinatários, a gente já meio que conhece o book logístico da ponta, a gente já sabe quais são as exigências da ponta, e a gente tenta padronizar normalmente a negociação com o fornecedor de uma maneira semelhante. Então, por exemplo, a TDE. A TDE tem que cobrir X horas. Todos os transportadores têm que ter um padrão de cobertar aquelas X horas. Diária vai ser cobrada da seguinte maneira. Senão um cara começa a cobrar por tonelada, outro por diária, outro por... Aí fica mais difícil Mais complexo. de controlar. E aí o outro ponto que eu acho que é importante, que daí o 4PL também ajuda, a gente tem clientes que a gente atua assim, para essas operações críticas de agendamento, quem acompanha as entregas não é a equipe interna da empresa, mas sim a nossa equipe. Então, hoje a gente tem uma torre de agendamento dentro da nossa empresa, que é especializada em agendas. E aí a gente acompanha a chegada de veículo, entrada do veículo, saída do veículo, comprovante de entrega, gerou NFD ou não gerou. É o agendamento no cliente, né? No No cliente, na destino. ponta. E aí a gente acaba ajudando muito esse controle de custo extra. Por quê? Porque eu tenho uma equipe focada naquilo.
Então, você não deixa acontecer o custo extra. E se acontece, eu tenho que saber o porquê, quando e onde aconteceu. E, Eu eh, garanto aquele custo que existiu, vamos falar assim, e alocar esse custo também no valor do no, frete, né? na nota fiscal correta. Eu acho que essa é a maior visão. É, Enxergar que aquele custo foi referente àquela entrega daquele conhecimento que estava inserido naquelas notas fiscais. E aí você começa a rastrear e criar uma informação sobre aquele cliente. Né? porque depois que a transportadora emitiu o CTE, entregou, o custo do frete é isso aqui, mas muitas vezes não. Aí Normalmente vem, não. né, vem as surpresinhas que precisam ser alocadas na mesma nota, né? Sim, sim. É. E agora, acontecem casos de o frete ser mais, engolir toda a margem e às vezes ser mais caro que o valor da mercadoria? Normalmente em clientes grandes. Ah, é mesmo? Os maiores é o que a gente mais enxerga isso. Principalmente no e-commerce. A gente tem uma experiência já na questão de B2C. O B2C, eles trabalham muito com uma questão que eles chamam de equilíbrio frete. O que significa isso? O frete que eu vendo na internet não é necessariamente o frete que eu pago para o transportador. Então, a gente ajuda as empresas a controlar o que ele está cobrando de frete dentro da internet e o que ele está pagando de frete dentro da coisa. Muitos segmentos acabam pagando mais de frete do que cobram, porque tem promoção, tem frete grátis, então ele acaba meio comendo a margem direto do produto mesmo. Né? E aí, quando você começa a abrir isso por região, quando você começa a abrir isso por ticket mínimo, por canal de venda, para o produto, e começa a enxergar isso com uma lupa maior, você começa a enxergar diversas vendas que o frete às vezes chega a ser até 100% do valor da Da mercadoria. mercadoria. Então, Então, assim, ele não tem um controle tão detalhado daquilo, ele está realizando a venda, ele gerou estoque, ele gerou custo logístico, ele gerou custo de armazenagem, ele contratou transportador, ele correu risco de indenização, ele fez todo o processo, e aí no final a venda dele acabou ficando no no, frete. é, E não é por uma questão que o transportador cobrou caro demais, não. É por uma questão que assim, a estratégia comercial dele estava errada, aquele produto não pode ser vendido naquela região específica, o modal de distribuição tem que ser alterado. Então, por exemplo, tem alguns clientes nossos que a gente enxerga o modal saindo fracionado direto da ponta, ou seja, do CD central dele. Tem alguns clientes que a gente não sai com fracionado direto do CD central. O CD central, por exemplo, é distante, alguma coisa, a gente faz uma transferência de carreta até um grandes polos, e aí dos grandes polos a gente distribui para um segundo transportador, faz uma operação com 2 transportadores. Isso, às vezes, você diminui o impacto do frete em algumas regiões, dá velocidade e ganha no custo. não é tão simples você Não, enxergar a operação desta forma, né? não. Por isso que tem o diagnóstico. O diagnóstico é justamente para isso, para a gente tentar enxergar o modelo, aonde estão as principais dores e como que a gente pode solucionar isso. Que às vezes você aumenta a margem do produto criando um centro logístico em algum determinada. Ou não vai vender o produto para tal região também. Isso eu já tive cliente que falou, não, suspende a venda, por exemplo, região norte, aí, que costuma ser muito caro, o prazo de entrega longo, ter bastante questão de ocorrência, etc. Assim, ó, meu produto é muito barato, é melhor não vender para o norte, porque meu ticket não vai pagar o frete que é para lá, entendeu? Mas aí você vai falar com o comercial e fala, pô, vai perder venda? Vai perder venda, mas vai ganhar margem. É isso aí. É, E o frete, ele é muito impactante na margem, né? muito. Hoje eu até estava conversando esses dias com outro empresário e aí a gente chegou numa frase que eu falei, é verdade. O frete para o transportador está muito apertado. Se você olhar hoje as transportadoras, principalmente as fracionadas, que é a nossa maior expertise, o que tem de transportadora fechando, e principalmente Bastante. as multinacionais, as enormes, né? Você vê que o impacto, assim, uma empresa que é uma das maiores do mundo fechando sua operação fracionada dentro do Brasil, não é porque o mercado está positivo. Então o frete está ruim. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o lado do embarcador, o frete acaba tendo um impacto gigantesco na margem dele e ele precisa cada vez mais apertar. Então você tem um cobertor curto, né? Você tem o transportador sofrendo de um lado muito forte, e você tem o embarcador também sofrendo um impacto de frete muito forte. E aí agora a gente teve a questão dos custos de combustível e tabela mínima, que são outros grandes dois impactantes no custo frete. E como que o embarcador recebe essa informação, né? Porque pensa assim, o transportador já está com cobertor curto, aí vai lá e aumentou na bomba direto. O transportador precisa ir para cima do embarcador e falar, ó, precisa de reajuste. Qual é o reajuste adequado? Quantos por cento realmente é o impacto do combustível dentro daquela operação logística? Todo esse processo de negociação acaba sendo meio que emocional. São poucas empresas que realmente sabem qual é o impacto do combustível, quanto que realmente é o percentual que tem que ser repassado para o transportador. Eu enxerguei esse ano, por exemplo, tem um dos clientes nossos, que é um dos maiores clientes nossos. Ele fez ao contrário. Na hora que ele viu que teve esse impacto, ele já mandou a carta dele mesmo para o seu transportador, sem o transportador pedir, falando assim, ó, estamos reajustando a nossa tabela em Y%, que é o impacto que vai ter nessas linhas, em Z% nessas linhas. Ele já conhece o custo logístico dele. E ele já
auxilia o transportador também, porque o transportador não vai passar a perna dele, vamos falar assim, de cobrar mais do que precisa, mas ao mesmo tempo ele também já passa para o transportador já não sentir Dá uma aquele segurança, impacto. né? E aí o Forpiel, ele entra muito nessa intermediação. E daí você consegue ter mais embasamento para falar com o fornecedor. Entendeu? Ó, o impacto foi esse aqui, a gente está repassando isso, a tua empresa já está passando, já estamos resolvidos, a tabela a gente precisa de tanto tempo para subir, e você já vai ser remunerado. Na hora que cair o custo, a gente vai monitorar, vamos voltar ou vai continuar, aí é uma negociação comercial. Mas assim, a gente auxilia muito esse contato entre os dois lados. Né? Bacana, Candal. Agora, é bem difícil encontrar empresas que fazem esse procedimento aí, analisar o frete e dar um reajuste para o transportador mesmo ele antes dele solicitar. Assim, maturidade logística. Raramente eu vi isso na minha carreira. Né? Sim, 30 anos fazendo Esse ano isso. foi a primeira vez que eu vi. Mas isso mostra o quê? Que a transportadora é importante para o embarcador, que o embarcador está preocupado com a logística dele e que atender o cliente dele é uma estratégia. Então, assim, ele não vai entrar nesse conflito com o transportador, né? Então é um aprendizado passado que ele já aprendeu a fazer. É lógico que eu estou falando de uma multinacional, uma empresa muito grande. As empresas menores não têm essa proatividade toda. Mas o Forpiel, na verdade, ele acaba enxergando muito isso dentro das grandes empresas e trazendo para as menores empresas, né? Nosso papel é justamente esse, né? O que cada um fez de bom que funcionou que eu posso aplicar dentro dessa outra empresa, né? É um jogo de xadrez, né? É um jogo de xadrez. Conhecer a logística hoje, principalmente num território igual ao Brasil, você precisa ter muitos anos de mercado, precisa ter inteligência, precisa ter ordem, precisa ter uma governança muito ativa, tem um processo por trás, né? Eu acho que o gerente de logística deixou de ser aquele cara lá que só baixa a entrega e controla comprovante, né? Hoje a logística é muito mais do que isso. Ô, Candal, eu passo em empresas aí que o gerente de logística, ele só controla a entrega, nem comprovante ele controla, tá? Tá bem complexo isso aí. E muitas vezes as indústrias, os distribuidores não estão enxergando que a entrega faz parte da venda. Se ele não entregar direito, ele não fatura, né? Ele não fatura, vai devolver. E o custo vai ser muito maior, né? Quando a gente acabou de comentar aí, poxa, tem ali os custos extras. Muitas vezes é muito maior do que o valor da mercadoria e isso acaba impactando na margem geral da empresa. E muitas vezes o empresário olha, né, o DRE e fala, poxa, não está dando lucro. Onde é que eu vou mexer aqui? Vou apertar a tabela. Vou apertar a tabela, vou apertar o transportador. E não é a tabela. E daí outro ponto também que a gente está encontrando bastante, acho que vou falar para você que hoje, de cada 5 reuniões que eu faço com embarcadores novos, acho que 2 é para falar disso, tá? É a questão da reforma tributária, né? Porque muita empresa foi atrás de reforma tributária e foi colocar seus CDs de expedição onde tem benefício fiscal. Então, você tem Extrema, você tem Espírito Santo, você tem vários locais onde você tem esse benefício. E agora, com a reforma tributária, teoricamente, isso não vai mais fazer sentido. A mercadoria está em Espírito Santo, vai valer até quando? E aí o que vale mais, acho que é o prazo de entrega, a velocidade com que você atende o seu cliente. E aí tem outros pontos que começam a fazer diferencial e não mais só o imposto, né? Porque hoje essas mudanças foram totalmente econômicas, vamos falar assim, né? E agora começa a ser uma visão estratégica qualitativa de vendas. E aí muita empresa está pensando, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer o polo de novo para São Paulo? Nós vamos colocar o nosso centro de distribuição aqui? Se eu tiver o centro de distribuição aqui, quanto que eu vou gastar mais de frete ou a menos? Que benefício que eu vou ter? Por exemplo, esse é um dado, né? Hoje, se você olhar aqui a região de Guarulhos, onde a gente está, e a região de São Paulo aqui, já temos mais de 30% de aumento de prédios de locação, né? E você vê a quantidade de imóveis que estão saindo aqui, de imóveis para operações logísticas e etc., centralizando aqui. Isso é à toa? Não, não é, porque vai ter uma mudança fiscal e as empresas que são mais estruturadas já estão começando a pensar, onde eu vou estar, o que eu vou fazer. Então, acho que a logística já deixou de ser custo faz muito tempo. E o gestor e o empresário que ainda não está enxergando isso como um diferencial estratégico, não entendeu uma Shopee, um Mercado Livre, não entendeu o novo modelo de negócio, né? Então, acho que o que nós estamos trazendo para o mercado aí como Forpiel é algo meio disruptivo. A gente não tem muita empresa que atua nesse modelo hoje dentro do nosso mercado nacional, mas a gente acaba trazendo muita inteligência logística e transformando isso para a empresa crescer, para a empresa se posicionar perante as novas mudanças tributárias, para ela selecionar o fornecedor certo, para ela ter uma garantia maior de quem é o fornecedor e se ele realmente está apto a atender eles, né? E criar uma relação muito mais de parceria do que propriamente tabela, paga frete, aperta, né? Eu acho que isso vai mudar com certeza, né? Acho que esse é o foco. Tem que mudar, né? Porque senão ele perde a eficiência logística. Se ele continuar fazendo do mesmo jeito, talvez ele não consiga entregar eficientemente em regiões... Porque, assim, a população do Brasil está mudando.
né? Ó, existem grandes centros, como sempre existiu, né? As capitais e tal, só que existem muitos centros que estão se formando, né? No interior do país, em cidades que ganharam relevância econômica, né? Fábricas. Pois é, então essa mudança é constante. E se ele operar da mesma forma, ele vai É. estar pegando, como você comentou, uma carga fracionada aqui para entregar distribuído lá, né, no norte de Minas Gerais. Que prazo que ele vai atender? É, Vale a pena ele ter um CD lá ou não vale a pena? O CD vai estar localizado aonde? Porque tem até um caso engraçado de um cliente nosso. Ele procurou benefício fiscal e ele achou uma cidade meio que diferenciada das outras empresas de benefício fiscal e ele abriu um CD lá. E ele estava falando conosco e aí assim, não, porque eu vou abrir o CD lá e vai ser ótimo e eu vou ter muito prazo, porque eu vou estar no centro do Brasil e eu vou ter um prazo muito rápido e tal. Aí eu falei, tá, mas você tem transportador e operador para operar partindo de lá? Não, lógico que tem, né? Não, mas você já pesquisou? Já. Aí na hora que começou a ver os prazos eram muito longos. Ele, nossa, mas como assim? Tá do lado um estado do outro e o prazo demora muito? Eu falei, não, mas é porque não tem consolidação de carga. A carga tem que voltar para São Paulo para ela consolidar consolidar. aqui para depois ela voltar. Não, mas não tem cabimento. Um estado é do lado do outro, ele vai voltar para São Paulo? Vai. Mas o que que é? É um pensamento único, exclusivamente econômico de abrir aquele CD lá. Pensou geograficamente, falando, Olhou no eu tô bem mapa, localizado tá no mapa, tá próximo. próximo. Mas ao mesmo tempo você não tinha um fluxo logístico para atender aquela outra região. E pior, ele não tinha volume suficiente para bancar aquele fluxo. Ou seja, foi uma atitude totalmente desastrosa nesse aspecto. E Mas aí, quanto assim, tempo demora para você ajustar uma atitude dessa que ele já abriu o CD, já está operando lá dentro? já investiu milhões para ter um CD, né? E aí? Aí começa de novo. Aí abriu o segundo CD, agora essa empresa já está no quarto CD. Então, teoricamente, o que que ele fez? Ele começou a pulverizar agora os CDs dele para justamente tirar um pouco o peso daquele grande CD que ele tinha colocado numa área geograficamente lógica e logisticamente péssima. Foi isso. Entendi, entendi. E esse é um dos resultados que a Web Logics apresenta para os clientes, A né? gente acaba Esse auxiliando entendimento. um pouco essa visão, né? Como a gente já viu outros clientes, já viu o sofrimento e a dor de outros clientes, a gente acaba evitando esse caminho, né? Imagina só, né? O custo que é você criar um CD num lugar e depois ter que mudar a estratégia e Diminuir o pulverizar, diminuir o CD, CD. pulverizar. É. E é muito por isso. Então, quando a gente fala, putz, é só controlar a entrega, é muito mais do que isso, né? E eu acho que a maior parte das empresas tem o diretor operacional, mas o diretor operacional ele acaba sendo muito mais fábrica, né? Do que logística, né? É Exatamente. muito mais a dor do dia a dia. Então a gente acaba sendo um braço muito forte do diretor operacional. Então o diretor operacional acaba tendo o serviço do 4PL como se fosse um, olha aqui para esse lado aqui, ó, atenção com isso aqui, ó, você está correndo risco aqui, você está enxergando. Então eu acabo dando embasamento para o diretor operacional tomar as decisões e até apresentar a posição dele perante comitês, conselhos e etc, né? Porque ele acaba chegando com mais embasamento. A gente sente muito isso em clientes de grande porte, que ninguém quer pôr a caneta, né? Quem que assina lá para falar que vai fazer ou não vai fazer, né? Não, vamos seguir o processinho que está planejado aqui e que está tudo bem, Ah, né? vamos fazer o caseiro. É isso. Então, na verdade, o 4PL ele acaba meio que dando um embasamento maior para o diretor se posicionar e trazer benefício para uma empresa com alguém atestando ele por trás. Então, assim, ó, eu não estou falando da minha cabeça que eu tenho que montar um CD agora em São Paulo de novo. Eu estou trazendo um 4PL, ele está trazendo com dados e fatos, que foi feito um estudo, que aqui vai dar certo, que vai custar assim, que vai ser feito isso. E eu acho que fecha tudo isso com a previsibilidade versus a execução, que é o que tem que ser a logística. Então, quando a gente fala de auditoria de frete, quando a gente fala de prazo de entrega, quando a gente fala de custo de frete, tudo é isso. Quanto que eu estou prevendo que vai custar, quanto que eu estou prevendo que vai entregar, qual é a previsão e qual é o realizado. E aí a gente ir tentando equalizar isso para não ser nem mais e nem menos, né? Eu não posso nem entregar muito antes do prazo, porque daí, teoricamente, existe uma margem para você reduzir o prazo, mas eu também não posso entregar depois do prazo, que gera uma insatisfação no cliente final, né? É isso. Só que quando a gente analisa pelo ponto de vista do diretor operacional, até mesmo do diretor de logística, é uma decisão difícil. Poxa, eu tenho minha equipe aqui, que já faz, que já tem, que é meu conhecido, que a gente criou as pessoas aqui internamente, Sim. e, poxa, o que eu tenho que analisar para contratar um 4PL que vai dar um resultado diferente do que eu tenho aqui? Isso é uma das maiores objeções que a gente tem nas nossas negociações. E O cara de logística, normalmente, ele é o bombeiro, né? Ele tá apagando é, incêndio o dia inteiro, né? Então, teoricamente, ele tá resolvendo o transportador que tá com muita indenização, ele tá cobrando não sei o quê, ele tá tentando fazer a entrega do marketing que precisa entregar o produto lá tudo junto no Brasil inteiro, ele tá... Então, ele sempre tá com alguma atividade, o gerente de logística, ele tá com alguma atividade que ele tem que executar, ele tem que fazer aquilo acontecer de uma maneira muito rápida e que tá todo mundo cobrando. Tem vários setores lá falando. Se ele fizer dentro do prazo,
e tudo planejado, parabéns. Se Seria ele fizer bom. fora, ele é comido vivo. Então a logística, teoricamente, sempre vai apanhar. É difícil uma logística não apanhar. Quando a gente fala do diretor operacional, é igual eu comentei, ele tem um foco estratégico dentro da fábrica, dentro da produção, dentro de outros assuntos que acabam consumindo muito ele. E é difícil um olhar estratégico para a logística. E aí, normalmente, a nossa contratação sempre parte de cima justamente por isso. É o fundador, é o dono da O empresa, é o CEO. CEO, o CFO. O CFO gosta muito do nosso trabalho porque a gente acaba trazendo uma compliance muito forte para dentro do processo, né? E aí ele começa a pensar e falar assim, pô, eu preciso melhorar essa questão logística, eu preciso ter uma estratégia um pouco melhor. Eu preciso pensar diferente. E aí a gente acaba ajudando justamente nisso. Então, da onde vem a contratação no 4PL normalmente? A gente não vem para substituir essa equipe, não é esse o foco. Ah, tá. Então ele não vai demitir os funcionários Não é esse o dele. foco. Ele vai ter uma economia, lógico. Ninguém vai entrar dentro de uma empresa para não gerar ROI. O foco principal da WebLogics é ela se pagar e gerar ROI. Isso é... Eu comecei a empresa Gerando resultado. com essa ROI. questão. Mas, assim, o foco principal não é eu substituir a equipe de logística. O foco principal é eu ordenar e governar isso de uma maneira mais saudável para a empresa, né? Eu acho que esse é o principal diferencial. E aí, muita gente... A gente teve um cliente passado, agora numa negociação passada até que aconteceu isso. O presidente da empresa chegou para a gente e falou assim, eu estava pensando aqui, eu vi tudo que você trouxe no diagnóstico, eu vou contratar um diretor de logística. E não contratou o E 4PL. não contratou o 4PL. Contratou um diretor. Não, eu vou contratar um... Porque assim, eu já tenho o diagnóstico, você me entregou, já sei onde são minhas dores, é onde eu tenho que atacar, e eu vou contratar um diretor e ele vai fazer o processo. Eu tenho certeza que isso não vai dar certo. Claro. Porque assim, não é prepotência ou alguma coisa assim, mas assim, um cara não vai fazer verão, é o que você falou, tem a parte da especialidade jurídica, tem a parte que ele estava perdendo dinheiro com vazamento, tinha a parte de dados dele que não estava bem controlada, tem o setup sistêmico que precisa ser feito melhor, tem um monte de processo que a gente já está acostumado e a gente é muito veloz nessa parte. A gente tem uma velocidade, eu já entro, já sei a dor, já sei como que vai resolver, já tem... O diretor ele não vai resolver aquilo na velocidade que ele quer. E aí ele acha que ele vai resolver criando uma cadeira de alta gestão de diretor. Na verdade, a gente vai trabalhar em conjunto. Ele tem que criar essa cadeira de diretoria Sim. e tem que contratar o 4PL para responder ao diretor. É um trabalho conjunto. Sim. Mas isso é uma maturidade empresarial que demora. É interessante você comentar, porque o tempo ele vai passar, né? Se você fizer com que os recursos que você tem gere o resultado em 1 ano, é uma coisa, em 2 anos é outra coisa. Agora, se você espera para fazer... Passou o ano. Passou o ano, passou 2 Passou o anos, ano. e aí a sua empresa não cresceu o potencial que deveria. Nós somos uma empresa nova, mas eu tenho 23 anos de transporte. É muito difícil você entrar numa empresa hoje que você visitou 1 ano atrás e ela está melhor, diferente, logisticamente falando. Normalmente ela está sempre Patinando ali, né? os mesmos problemas, trocando os mesmos fornecedores e sempre a mesma conversa, aquela reclamação do transportador. E não é isso o problema, a verdade é essa. A maior parte das empresas, o problema não está no transportador. E apesar de que o que a gente ouve é exatamente isso. Não, aquele transportador não é o ideal. É. Aquele ali cobra muito caro. Eu não tenho budget de logística, então teoricamente só tem que contratar transportador ruim, e daí meus transportador não vai entregar mesmo e vai ser isso. E aí a logística reclama, aí o comercial está reclamando, aí o CS fica louco, porque o CS começa a ter uma quantidade de ocorrência muito grande. Aí isso a gente também auxilia, tá? Essa parte de ocorrência que é importante. Nosso sistema, a gente padroniza todas as comunicações com os transportadores, a gente cria um depara de EDI que parece que é pouca coisa, mas acho que é um dos mais críticos, não? Todas as operações é isso, é o transportador mandar a informação no tempo certo e a informação certa. Que é esse dia a dia que a gente acaba trabalhando com o transportador. E aí depois a gente tem uma segmentação dessas ocorrências para quem é responsável dentro da operação. Então, por exemplo, um problema de imposto. Ele vai para o setor fiscal. Quanto tempo o setor fiscal está demorando para resolver aquilo? Um problema de prazo de entrega. O setor logístico ele vai tratar com o transportador. Um problema de NFD, desacordo com o pedido. Para quem que tem que ir, qual é o setor? Então você consegue, dentro do nosso sistema, criar uma visão de responsabilidades por tipo de ocorrência e qual é o SLA que cada setor tem. Então você começa a ver aonde está engargalando a operação, que também não tem nada a ver, de novo, com a parte de prazo de entrega e transportador final, e muito mais a parte de tratativa. A gente tem um caso bem curioso de um cliente de e-commerce que o comercial reclamava extremamente das entregas. Que estava ruim, que o nosso prazo é muito longo, que o transportador demora. E aí, quando a gente começou a mapear toda a operação daquele cliente, a gente começou a identificar que o maior atraso não estava a partir do romaneio para a saída do conhecimento.
mas estava da geração do pedido até a geração do romaneio. Então a gente começou a enxergar que o gap estava da geração do pedido até o romaneio. E aí a gente começou a fatiar esse processo dentro da operação logística do cliente para enxergar onde que é O o gargalo. gargalo. O gargalo era o crédito. Puxa vida, nada operacional, é Nada crédito. operacional. Por quê? Porque gerava o pedido ia para crédito demorava muito no processo de análise de liberação de crédito para aquele cliente liberar a emissão da nota fiscal. E aí isso atrasava a expedição. E a expedição, consequentemente, chamava o transportador tarde para coletar e o transportador entregava no prazo. Só que se a logística não tem um controle suficiente para enxergar isso aqui por etapa e mostrar onde que está engargalando, a culpa é do transportador que entregou atrasado. Por quê? Porque o comercial vendeu dia 2 e eu entreguei dia 20. Ele não quer saber onde é o problema. Mas o problema não está na ponta Na ali. última. O problema estava justamente dentro de casa. E quem estava monitorando o crédito e quanto tempo ele demorava para liberar as notas? Ninguém. É isso que um 4PL ajuda. Aí a logística, na hora que apresenta um relatório e mostra isso, aí vem aquela cara de espanto na reunião, né, de todo mundo. Não, mas como assim? Chama o pessoal de crédito. Aí começa aquele furdunço. Mas assim, nem sempre a logística é o culpado de tudo. Mas às vezes ela não tem a bagagem suficiente para ela conseguir identificar que aquele ponto é o crítico. Às vezes não tem a bagagem, às vezes não tem conhecimento, não tem dados. Não tem informação. Não tem informação, não tem ali expertise, né? Sabe onde pode estar o problema, né? Acho que isso ajuda. E aí a gente tem um outro ponto também, que é uma das principais objeções que a gente conseguiu resolver, principalmente com o sistema de vocês, que é a questão de integração sistêmica. A maior parte dos clientes que a gente chega tem 2, 3 empresas de ERP aí que normalmente dominam o mercado e é sempre eles, né? E aquele internacional que ninguém quer fazer a integração, né? Então, quando você chega já falando, vou precisar subir meu TMS, vou precisar ter o controle, o cara já fala, não, Deus me livre, não dá para integrar, isso custa muito caro, demora. E a gente consegue operar num cliente só com o XML da nota e o certificado digital, a gente já começa a puxar o conhecimento. E isso acaba auxiliando muito a integração e as primeiras visões. Vai te dar um controle completo, igual isso que eu contei da história do pedido? Não. Mas já vai te dar, garanto que vai dar muito mais controle do que a empresa já tem. Então, teoricamente, se eu conseguir receber o XML da nota e eu conseguir ter o certificado digital dentro do nosso sistema, eu já começo a subir essa torre de uma maneira mais automatizada. E eu não preciso do ERP. Eu funciono meio que apartado. Agora, se você quiser escrituração fiscal, se você quiser a parte de controle de pedidos, se você quiser o leilão de frete funcionando e selecionando a transportadora, aí você precisa ter uma API de conexão, aí acaba sendo um pouquinho mais complexo, vamos falar assim. E muitas vezes você se depara com empresas, né, que, olha, o meu ERP, ele já tem um TMS aqui, já funciona, ele já faz ali a auditoria do frete e tal. Agora, Esse a gente tem um fato curioso também. Essa situação aí, a gente sempre escuta isso. Sempre escuta. Não, mas você não precisa de sistema, já tem aqui o ERP, o ERP faz tudo. Meu TMS já faz. A parte de auditoria de frete, a gente teve um dos nossos clientes, foi um dos maiores cases de recuperação financeira que a gente teve. A gente recuperou 1.300.000 de fretes pagos indevidamente em um ano. Nossa. Era quase mais de 100 mil reais por mês que ele pagava de frete indevido. E ele tinha uma das principais ferramentas de mercado e uma das maiores empresas de sistema do Brasil. E ele falou, não, eu já faço todo o controle de auditoria, a gente tem processo de auditoria. Tá? E aí no diagnóstico, eu comecei a enxergar algumas coisas que estavam esquisitas. Percentuais que não estavam continuados, alguns indicadores apresentou para a gente e falou, tem coisa errada aqui nesse negócio da tabela. E aí eu comecei a fazer uma amostragem, pedi para uma das nossos analistas fazer umas amostragens da conferência, mas de meses muito antigos. Aí eu falei, puta, tem espaço aí. E aí eu comecei a auditar. Aí a gente apresentou para a diretoria, a gente fez uma auditoria de 12 meses para trás. Porque normalmente quando a gente entra para fazer auditoria, a gente entra de auditoria dali para frente, né? Eu para trás normalmente não enxergo. Como eu vi que existe espaço ali, por isso que o diagnóstico é importante, eu falei assim, eu vou fazer a visão de 12 meses para trás. 1.300.000 de frete, pagos a mais, com auditoria. Já tinha auditoria, a auditoria era do ERP. Tinha funcionário exclusivo de auditoria, tinha ERP fazendo auditoria e mesmo assim estava pagando errado. Tabela cadastrada errada, generalidade cadastrada errada, vigência de tabela é um problema crítico, transportadora vira vigência lá e você não autorizou aquela vigência aqui. Margem, esse é o maior câncer que tem. Libera uma margem aí de mais ou menos X reais aí para liberar por conhecimento a mais. Aí começa, liberou 10 reais, só que aí você tem 50 mil. Esse cliente, por exemplo, era um cliente que fazia em torno de 15 mil entregas mês, mais ou menos. Olha aí. Aí você fala que você liberou, igual você falou, libera 5 reais por conhecimento. Já foi aí quase 100 mil reais por mês. Então você começa a perder dinheiro. Então,
E aí a gente conseguiu recuperar parte desse dinheiro, a gente não conseguiu recuperar tudo porque tinha fornecedor que nem operava mais, mas parte desse dinheiro a gente conseguiu recuperar para essa empresa. Então, auditoria de frete é um negócio bem complexo e normalmente a gente aconselha também, que é outra coisa que a gente encontra bastante, auditoria ser da logística. É o cúmulo. Ele é O auditor cara dele que, o mesmo. cara que contrata o transportador, o cara que negocia a tabela é o cara que tem o setor de auditoria do conhecimento embaixo dele, né? Isso aí é o compliance zero total, né? Então, normalmente o setor a gente sempre aconselha tirar esse setor debaixo da logística e colocar ele atrelado ao financeiro. Ah, mas o financeiro não sabe o que é um GRIS. Não tem que saber, é o sistema que tem que saber. Ele só tem que fazer o cara crachar e enxergar se tá ou não. Ou ele contrata os nossos serviços e a gente faz esse cara crachar para ele. Então a gente também cria uma célula separada só para auditoria de conhecimento dentro do 4PL, né? É muito interessante, né? Então, a gente viu aqui diversos gargalos, várias ações que podem ser tomadas e que, na verdade, no dia a dia, na correria das indústrias, elas Nem não lembra que existe. nem lembram que existe. E comeu 2% de margem dela tranquilo. Exatamente. Né? 2% de margem. E a gente não falou de frete, a gente não falou de frete peso, a gente não É, falou de nada disso. fora a questão de crescimento, né? Estratégia para crescimento. Sim. Hoje, Que- cada vez mais, as empresas, quanto mais crescem, mais perde o controle, né? Isso aí é, acho que é a dor de todo empresário, né? A gente exatamente. começa a crescer, a gente... Se perde um pouquinho ali, começa a tropeçar, pô, o que eu tenho que fazer aqui? Exato. Onde eu vou, como que eu vou fazer? Então, assim, a nossa experiência acaba ajudando um pouco isso, né? E por que eu resolvi montar esse modelo tão disruptivo, assim, né? Porque eu vejo que o mercado tem essa dor, né? A gente tinha Tem, vários clientes na transportadora e essa dor é comum para todos, né? muito comum. É muito comum. Então, é uma conversa madura, né? Acho que é um assunto denso e o empresário não vai ter tempo nem foco para tratar tudo isso. Não dá. Muita Então, eu coisa. acho que aí faz total sentido contratar um 4PL, né? Acho que esse é o ponto. O pessoal, né, os grandes CEOs, os empresários, eles têm que se cercar de pessoas boas de E todos os lados, especialistas. especialistas, né? Pô, eu vou criar um departamento em casa e tal, acho que é legal, é bacana. E às vezes precisa de ajuda. E tem que ter. Tem que ter gente lá. Exatamente, porque Mas assim, será que o braçal ele tem que ter? Será que o braçal não pode virar variável, que é o nosso caso, a gente cobra por entrega, então teoricamente para ele é bem cômodo isso, né? Aumenta o meu número de entregas, eu pago mais, diminui o número de entregas, eu pago menos. Ele tem especialistas de agendamentos, por exemplo, que é o que eu expliquei agora, então será que ele tem especialistas de agendamento lá dentro da empresa dele? Ele adquire conhecimentos que são de outros embarcadores, que é um benefício. Então, por exemplo, eu consigo saber se o embarcador farmacêutico gasta X% e o Y gasta Y%, se está dentro. Eu acho que eu não posso publicar isso, porque a gente tem uma questão de de compliance, compliance que a gente não pode publicar. Mas eu sei se o frete está caro ou está barato só de olhar. Então, puta, esse cara está dentro do processo, esse cara está fora. Aqui tem margem, aqui não tem. Então, a gente começa a desenhar isso dentro do diagnóstico. Então, o diagnóstico traz exatamente esse processo. E aí a gente vira um braço de ajuda do CEO, do grande diretor, justamente para ele ter a solução logística sem ele ter tempo e ter aquele desgaste, né? Senão resulta no que você acabou de falar. Passa um ano e a operação dele está igual. Quantos empresários que estão vendo a gente aqui têm problema na logística e não resolveram já faz 2, 3 anos e continua a mesma coisa? Vou até falar, né? Mais de 5, mais de 6. A gente já passou em empresas aí que há 5 anos atrás Tá com o mesmo problema. e tá com o mesmo problema até hoje. Isso é comum, tá? Mas é interessante essa visão, porque se nós fôssemos comparar as terceirizações que as indústrias fazem, você vê muito a terceirização da equipe jurídica. Sim. Então tem lá o CEO, e o advogado, tem um advogado interno da empresa e o escritório De advocacia especializado no trabalhista, o outro no tributário e assim vai. Por que ele não faz isso com a logística? Porque ele enxerga a logística como custo e não como estratégia. Eu acho que a grande diferença de hoje do empresário moderno para o empresário antigo é justamente aquele que não se atualizou ainda, que a logística não é mais custo, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente vê grandes empresas aí que elas operam hoje graças à logística, né? A gente acabou de citar o Mercado Livre aí, que é uma empresa logística, ela não é uma empresa de venda. Não é uma empresa de e-commerce, é uma empresa de logística. Empresa de logística, né? Então, a logística da sua empresa realmente importa, né? O seu cliente, como ele recebe o produto, a constância, o prazo, é um diferencial? Não, o diferencial meu é um book logístico, é o transportador entregar paletizado do jeito que o cara quer, no agendamento no dia certo, é uma inteligência. Ou até a estratégia comercial, como eu falei. Quanto que eu vou vender? Qual é o ticket mínimo para aquela região? O impacto do frete ali está prejudicando ou não está? É muito mais do que só apertar transportador e cobrar tabela, né?
É muito mais do que, ó, coleta aqui, entrega ali, É isso. e a tabela de frete tem que ser isso aqui, diminui 10%, 15%, senão não fecha com você. É isso. Isso não vai resolver o problema. Talvez você ganhe um espaço ali de alguns meses, mas não vai resolver o problema da empresa. Resolver visualmente, o gerente de logística vai receber parabéns porque ele conseguiu baixar lá X%, mas se o cliente continua insatisfeito, o comercial continua em crise com a logística, né? Não sei quanto isso é efetivo, vamos falar assim. No curto prazo, nem no curto prazo é efetivo. Acho que é isso. Candal, bacana. Olha, a gente já conversou aqui sobre vários pontos aí de melhorias, né, que as indústrias podem colocar para funcionar, e isso eu acho que é importante. Essa consciência logística que a gente está comentando aqui. Nós temos mais de 60 mil pessoas aí que assistem nossos vídeos, isso é impactante. Acho que nós estamos revolucionando a visão da logística dentro do Brasil, isso é bem bacana. E eu queria que você desse uma dica de ouro, assim, para esse pessoal que está assistindo aqui, falar, olha, implanta isso aqui lá, faz desse jeito que vai dar certo. Mas antes de você falar, eu queria falar com o público aqui, gente, ó, clica no joinha, compartilha o vídeo, você viu que tem informações importantíssimas. Revisite, veja novamente, identifique pontos que você pode melhorar dentro da sua operação, através do bate-papo que a gente teve aqui. E se precisar conversar com a gente, nós estamos à disposição aqui, fala com o Candal, WebLogix também. Nosso site é weblogix4pl.com.br. E aí, e você falou que você faz um diagnóstico sem cobrar? Não, o diagnóstico normalmente Você cobra? ele é remunerado. A gente faz uma visita inicial no cliente, entende um pouco quais são as dores, depois a gente faz um diagnóstico remunerado, e aí o cliente segue para a operação 4PL ou não, é uma opção dele, né? Entendi. Então o diagnóstico, na verdade, é um processo antes da parte do 4PL. E o diagnóstico você demora quanto tempo? Quanto é o prazo? Depende da empresa. Tem empresa que a gente consegue fazer o diagnóstico muito rápido, isso significa 3 visitas, a gente já consegue enxergar bastante coisa da operação, e uma operação mais complexa em torno de 8 visitas. Bacana, legal. Aí você extrai dados, faz ali. A gente faz toda a parte de dados, faz a parte de custo frete, faz a parte de operação, expedição, a parte de indenização também, a gente sempre mexe, porque sempre tem um buraco ali. Uhum. A gente vai em pontos específicos e aí a gente normalmente faz um questionário de maturidade mesmo com o empresário, que daí a gente consegue entender um pouco onde ele quer chegar e o que ele consegue enxergar hoje, né? Acho que esse é o ponto principal. Legal. Então, se quiser conversar com você, weblogix4pl.com.br. Bacana. Agora, Candal, você pode dar dica pro pessoal? Posso, acho que a dica vai um pouquinho contra o mercado, inclusive. A gente escuta muito falar de inteligência artificial, né? E quando a gente olha os grandes processos, as grandes empresas hoje, ninguém conseguiu implantar de verdade a IA de uma maneira efetiva, né? E todo mundo fala, não, porque eu já estou começando a colocar na logística, porque eu vou colocar um boot de resposta, e acho que o ser humano odeia falar com boot quando a gente não resolve, né? Acho que esse é o ponto. Eu, pelo menos, me sinto assim muito. O problema não está no processo de automação, na velocidade, o problema está na qualidade dos dados, né? Então, se a empresa não tem processos bem definidos, etapas bem definidas e dados organizados, um processo de IA nunca vai vir. Que é o que a gente fala de maturidade logística, um pouco entra isso, né? Então, muitos empresários a gente conversa e fala assim, mas você já tem algum processo de IA? Seu sistema já faz alguma coisa de IA? A empresa, para ela chegar nisso, ela precisa ter uma estruturação muito grande antes em relação a dados, informações, consistência, não ter buraco numa base, previsibilidade, para daí a IA funcionar adequadamente, né? Não para você colocar uma IA para falar que você só para, né, tem um tá bem na processo, fita, né? lá. Então, eu acho que a qualidade dos dados todo empresário hoje tem que pensar na parte logística, e aí parte de um sistema adequado, parte de um setup bem feito, e parte de um projeto de logística bem desenhado. Então, eu acho que o empresário precisa pensar nisso primeiro, antes de falar, vou colocar uma IA para atender meus clientes E pronto. e pronto, vou resolver as ocorrências que a gente tem dentro da empresa. Não é bem assim. Ele vai eliminar um operador de CS lá, uma pessoa. É uma economia baixa para uma empresa, vai ser uma insatisfação enorme para o cliente e vai acabar não resolvendo nada, né? E aí a culpa não é da IA, na verdade a culpa é muito mais da gestão que não enxergou isso, né? Legal. Acho que esse é o ponto. Excelente, meio polêmico, né? Totalmente. E vai contra o que o pessoal tá falando, não, coloca IA, coloca IA. Né? Falar que Não, é legal colocar, agora tem que saber onde e como, e né, se você está estruturado para que isso aconteça. Se você tem uma organização, aí a IA funciona, né? Agora, se você não tiver dados, acho que a IA só vai bagunçar mais do que vai alucinar, ajudar, né? A IA, ela alucina, ele cria dados ali do nada para responder. E aí o cliente do outro lado fica doido, né? Eu passei isso esses dias a gente comprou umas máquinas para a empresa e eu comprei via e-commerce e aí caí para IA para atender, né? E, meu Deus do céu, você quer
morrer, né? Precisa ser o responsável da empresa, precisa ser não sei quem, bababá. Aí quando você entra, você cai para um robô falar. E aí você fala, Poxa, meu Deus do céu, né? E ao mesmo tempo, hoje, acho que eu tive há 2 semanas atrás, a gente conversou com uma empresa que tem uma IA agora que fala, né? Ela te liga e fala com você como se fosse um humano, né? uhum, E extremamente capaz. Mas aí você vê que é uma IA que tem um banco de dados adequado, que já fez um FAQ com todas as objeções, já planejou tudo. Você vê que ele tá preparado para te responder. Aí é extremamente efetivo, né? uhum. Então, a solução não é a IA, mas a solução é os dados, né? Eu acho que esse é um ponto que muito empresário ainda não percebeu. É um conjunto de coisas. É isso aí. A IA vai compor um processo, né? Ela vai automatizar, né? É. Vamos falar assim, né? Automatizar alguns pontos. É isso. Pô, legal, Candal. Olha, prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Foi muito bacana esse bate-papo. Acho que esclareceu muitas dúvidas do pessoal aí da logística. E é sempre bom tê-lo aqui de volta. Maravilha, te agradeço. Obrigado aí. E se precisarem de um operador 4PL, weblogics4pl.com.br. Legal, obrigado, Candal. E você que está assistindo a gente aí, clica no joinha, compartilha o vídeo. Olha, se você tiver algum comentário, tiver alguma coisa que você queira que nós respondamos, coloca aí, comenta que a gente vai responder com todo carinho. E também é bem importante vocês colocarem as críticas, tá? Se você acha que não tá legal, que não tá certo, coloca as críticas aí, que a gente aceita críticas e a gente vai melhorar, né? Super bem-vindo. São feedbacks que a gente recebe e o nosso objetivo é ajudar a área de logística aí. Obrigado, Cantal. Maravilha. Obrigado. Obrigado vocês que estão assistindo aí. Um grande abraço. Esse foi o Gestão de Logística 4.0. Eu sou o Jefferson Sescon, da Active Corp. Um abraço.